Você já parou para pensar no poder que existe dentro da sua mente no momento em que você fecha os olhos para dormir? A ciência prova que antes de adormecer, o cérebro entra em um estado mais receptivo, mais vulnerável a sugestões, mais aberto a moldar crenças e ideias que podem se transformar em realidades. É nesse instante sagrado, entre o cansaço do dia e o mergulho no sono profundo, que você tem a oportunidade de plantar sementes que vão florescer no amanhã. Napoleon Hill dizia que todas as riquezas começam na mente, e se existe um momento em que essa mente está pronta para receber instruções de vitória, esse momento é quando você repousa. E se você decidir hoje meditar em uma palavra poderosa, carregada de fé, ciência e propósito, a sua vida nunca mais será a mesma. Você precisa compreender algo que a neurociência tem revelado nos últimos anos. Os padrões de pensamento noturnos moldam a qualidade não apenas do sono, mas do dia seguinte inteiro. Pesquisas mostram que o cérebro emite ondas mais lentas, chamadas ondas teta, exatamente na transição entre vigília e sono. É nesse estado que memórias se consolidam, que aprendizados são fixados e que crenças são profundamente enraizadas. E é por isso que tantos mestres espirituais e estudiosos do comportamento humano recomendam a prática da meditação antes de dormir. O que você pensa nesse instante define como o seu subconsciente vai trabalhar enquanto você descansa. Filipenses 4:8 diz: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." Você entende a profundidade dessa instrução? Paulo não estava apenas sugerindo um exercício espiritual. Ele estava nos ensinando um princípio mental e espiritual que a neurociência só comprovou milhares de anos depois. O que você pensa antes de dormir se torna a arquitetura da sua mente. O que você escolhe meditar nesse momento sagrado define se você terá paz ou tormenta, clareza ou confusão, fé ou medo. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental. Ele sabia que a mente precisa de direção. Uma mente sem comando é uma mente vulnerável às influências externas, aos ruídos, às críticas, às distrações. Mas quando você dá uma ordem clara, uma sugestão firme e positiva para si mesmo antes de dormir, você está assumindo o volante da sua vida interior. Você está dizendo ao subconsciente: este é o caminho, este é o foco, esta é a visão que deve guiar cada pensamento e cada ação. E o subconsciente obedece. Ele não discute, ele não julga, ele simplesmente executa. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos de ansiedade, medo e escassez. Porque antes de dormir, em vez de meditar no que é puro, no que é honesto, no que é digno, elas entregam suas mentes às preocupações, às notícias negativas, às comparações das redes sociais. E o subconsciente registra tudo. A mente adormece em guerra e acorda já cansada. Mas você não precisa viver assim. Existe uma escolha que pode mudar a sua história. Imagine-se agora deitado em sua cama, pronto para descansar. O silêncio da noite envolve você. O mundo lá fora diminui o ritmo, mas dentro de você, algo ainda pulsa. É nesse instante que você deve trazer à sua mente a palavra certa, a palavra que vai moldar o seu futuro. A ciência chama isso de sugestão hipnagógica. A Bíblia chama isso de meditar na palavra. Hill chamava isso de manter um propósito definido. Todos falam da mesma coisa com nomes diferentes. Focar a mente em uma ideia poderosa até que ela se torne parte de você. E a palavra de hoje é esta: transformação. Pense nisso. Repita para si mesmo: transformação. Não importa o que aconteceu durante o dia. Não importa quantos erros, quantos fracassos, quantas quedas. Quando você deita e decide meditar nessa palavra, você envia um comando claro ao seu cérebro: eu não sou prisioneiro do que aconteceu. Eu estou em processo. Eu estou me transformando. A neurociência explica que o cérebro possui plasticidade, ou seja,
a capacidade de se remodelar, criar novas conexões, apagar padrões nocivos e estabelecer hábitos vencedores. Mas isso só acontece quando você dá a ele uma direção. Hill dizia: o homem que consegue dominar seus pensamentos é o homem que constrói seu destino. E é exatamente isso que você está fazendo quando, antes de dormir, escolhe meditar no que é verdadeiro, justo, puro e edificante. Você está se tornando senhor da sua mente e não escravo dela. Você está trocando a ansiedade pela esperança, a preocupação pela fé, a dúvida pela certeza. E sabe qual é a beleza disso? Você não precisa de aplausos. Você não precisa que ninguém veja. Você não precisa postar. É um trabalho silencioso, íntimo, invisível. É você e a sua mente, você e Deus, você e a sua fé. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível. É o poder que nasce na solidão, mas transforma tudo ao redor quando floresce. A ciência mostra que quando você medita antes de dormir em algo positivo, o cérebro ativa o sistema límbico, responsável pelas emoções, e o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões. Isso significa que você vai acordar não apenas mais calmo, mas mais focado, mais disciplinado, mais consciente de suas escolhas. E tudo isso começou em um simples ato: escolher a palavra certa antes de dormir. Agora imagine aplicar Filipenses 4:8 todas as noites. Em vez de adormecer pensando no que te feriu, você decide pensar no que é puro. Em vez de alimentar a raiva, você alimenta a gratidão. Em vez de ensaiar discussões mentais, você ensaia vitórias. Sabe o que vai acontecer? A sua mente vai se tornar inabalável. A sua vida vai começar a mudar em silêncio, e quando as pessoas perceberem, já será tarde. Você já terá se transformado. E aqui está o ponto que Hill insistia: disciplina. Não adianta fazer isso uma vez, 2 vezes, uma semana. A verdadeira mudança acontece quando você transforma esse exercício em hábito. Neurociência prova que hábitos são construídos por repetição. O que você pratica no escuro, como dizia Hill, brilha quando chega a sua hora. Então, pratique isso todas as noites, sem falhar, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem ver resultado imediato. Porque a transformação não acontece em um dia, mas acontece todos os dias. E você pode estar pensando: mas eu já tentei meditar, eu já tentei controlar meus pensamentos e sempre falhei. Escute com atenção. O fracasso não é o fim. O fracasso é o treino. A mente, como um músculo, precisa ser exercitada. Cada vez que você traz sua atenção de volta à palavra, você está fortalecendo a sua mente. Cada vez que você escolhe o que pensar, em vez de ser arrastado pelos pensamentos, você está se tornando mais forte. E essa força não é visível imediatamente, mas é acumulativa. É como uma semente enterrada no solo. Você não vê nada nos primeiros dias. Parece que nada acontece. Mas por baixo da terra, raízes estão crescendo. E em breve, a vida vai brotar. Da mesma forma, quando você decide meditar antes de dormir em palavras de fé e propósito, algo acontece dentro de você, mesmo que seus olhos não percebam. E quando você menos esperar, sua vida vai mudar. Você vai perceber que já não reage da mesma forma às críticas. Você vai notar que a ansiedade já não domina o seu coração. Você vai descobrir que está mais sereno, mais firme, mais inabalável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E tudo começou naqueles minutos silenciosos antes de adormecer. Napoleon Hill escreveu que um homem é literalmente o que ele pensa dia após dia. E eu acrescento: ele também é o que ele pensa noite após noite. Não desperdice esse momento poderoso. Não entregue seu subconsciente ao caos. Não adormeça alimentando sua mente com lixo emocional. Escolha ser seletivo. Escolha ser disciplinado. Escolha plantar palavras de vida. Porque no final, o que você pensa antes de dormir se torna o que você vive quando acorda. E se você deseja construir uma vida de vitória, paz e abundância, comece hoje. Hoje, quando a noite cair, quando o silêncio vier,
quando você deitar sua cabeça no travesseiro, lembre-se desta mensagem. Escolha uma palavra, medite nela e veja a sua vida mudar. Você já percebeu como a mente não para nem quando o corpo descansa? O coração desacelera, a respiração se acalma, mas a mente continua trabalhando, reorganizando lembranças, filtrando experiências, arquivando emoções. Enquanto você dorme, ela está ativa, moldando quem você vai ser quando acordar. E é nesse segredo silencioso que está um dos maiores poderes da vida. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente é como um solo fértil. Ela aceita qualquer semente que você plantar. Mas cuidado, porque o solo não escolhe entre ervas daninhas e flores. Ele multiplica aquilo que você entrega. Por isso, tantas pessoas vivem em tormenta, porque antes de dormir, regam o solo da mente com preocupações, com medo, com palavras que destroem, e depois não entendem por que colhem dias pesados. A neurociência comprova que durante o sono profundo, o cérebro reorganiza as memórias de curto prazo e fortalece as de longo prazo. Ele literalmente reescreve conexões neurais, como se estivesse editando o livro da sua vida enquanto você descansa. Agora imagine se nesse livro você começa a inserir palavras de fé, gratidão e esperança antes de fechar os olhos. Imagine o impacto disso ao longo de semanas, meses, anos. Não seria apenas um exercício espiritual, seria um processo de reprogramação mental. E isso é ciência, é fé, é disciplina, é transformação. Filipenses 4:8 nos dá o mapa. Paulo não escreveu aquele versículo como um conselho superficial. Ele sabia do poder da mente focada. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Ele nos direcionou para aquilo que edifica, para aquilo que nos aproxima da paz. A Bíblia é clara. A vida se transforma quando a mente é renovada. Hill também afirmava isso, mas em suas próprias palavras. A mente dominada é a chave da liberdade. A mente indisciplinada é a chave da escravidão. Quantas vezes você deitou na cama e ficou revivendo discussões? Quantas noites você passou imaginando problemas que nunca aconteceram? Quantos planos você abortou antes de dormir, simplesmente porque deixou a ansiedade ocupar o espaço que deveria ser da fé? Isso não é apenas insônia. Isso é autossabotagem. E talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas é hora de abrir os olhos. Se você não governa seus pensamentos antes de dormir, eles governam você quando acorda. A ciência mostra que o cérebro libera diferentes hormônios dependendo do estado mental. Se você vai para a cama ansioso, o corpo produz cortisol, o ocitocina, hormônio do estresse, que rouba sua energia, prejudica o sono e até enfraquece o sistema imunológico. Mas se você escolhe meditar em gratidão, em paz, em esperança, o corpo libera serotonina e melatonina, substâncias que promovem descanso profundo e restaurador. Você percebe? Não é apenas espiritualidade, é biologia. É o projeto perfeito de Deus confirmando que sua palavra sempre teve razão. Agora imagine aplicar isso de forma intencional. Antes de dormir, você fecha os olhos e decide: eu vou pensar apenas no que é verdadeiro, puro e digno. Você começa a repetir frases de poder. Eu sou capaz, eu sou forte, eu sou amado, eu estou em transformação, eu escolho viver em abundância. Você ora, você agradece, você medita, você entrega sua mente a pensamentos que elevam. O que vai acontecer? Aos poucos, sua vida inteira vai refletir esse estado. Napoleon Hill dizia que todo homem que alcança grandes conquistas, primeiro as alcança dentro de si. Isso significa que cada vitória externa é resultado de uma vitória interna. E onde começam essas vitórias internas? Na mente, especialmente quando ela está mais vulnerável, antes de dormir. É nesse instante que você pode acender ou apagar o fogo da fé. É nesse instante que você pode alimentar ou sufocar os seus sonhos. E aqui está um segredo. Os homens e mulheres que transformaram o mundo tinham o hábito de alimentar sua mente antes de dormir. Hill,
Pesquisou centenas de pessoas bem-sucedidas e percebeu um padrão. Todas cultivavam disciplina mental. Algumas escreviam metas, outras liam livros edificantes, outras oravam, mas nenhuma delas entregava sua mente ao acaso, porque sabiam que a última impressão do dia se tornava a primeira força da manhã. Você pode estar pensando, mas eu já tentei e minha mente não para. Eu me distraio, eu me perco. Escute, isso é normal. A mente é como um cavalo selvagem, precisa ser treinada, domada, disciplinada. E quanto mais você pratica, mais fácil fica. No começo é luta, depois vira hábito. E quando vira hábito, vira poder. Agora imagine como sua vida estaria se durante os últimos 5 anos você tivesse deitado todos os dias escolhendo meditar em uma palavra poderosa. Imagine se todas as noites você tivesse plantado gratidão, propósito, coragem, fé. Onde você estaria agora? Quantos medos teria vencido? Quantas portas já teriam se aberto? Mas não lamente o que não foi. Decida hoje o que será, porque o passado não pode ser alterado, mas o futuro pode ser reprogramado. E eu quero que você entenda algo. Não é apenas sobre você. Quando você muda sua mente, você muda sua atmosfera. Sua família percebe, seus amigos notam, seu trabalho floresce, sua energia muda. As pessoas começam a sentir algo diferente em você, mas não conseguem explicar. Isso é a transformação silenciosa, invisível, mas inegável. E tudo começou quando você decidiu o que pensar antes de dormir. Filipenses 4:8 é mais do que um versículo. É uma chave espiritual. É a senha que desbloqueia a paz. Paulo sabia que ao controlar os pensamentos, controlamos as emoções. E ao controlar as emoções, controlamos as ações. E ao controlar as ações, mudamos o destino. Você percebe o fluxo? Começa na mente, termina no futuro. E se você não escolher, o mundo escolhe por você. Napoleon Hill ensinava que a disciplina é a ponte entre a ideia e a realização. Sem disciplina, não há transformação. Por isso, ao decidir meditar antes de dormir, você precisa ser disciplinado. Não apenas quando se sentir inspirado, mas principalmente quando não sentir nada. Porque é nesse treino silencioso que o caráter é moldado. E a neurociência confirma. Novos hábitos criam novas sinapses, novas conexões neurais. O cérebro é plástico, adaptável, moldável. Isso significa que não importa sua idade, sua história, suas falhas. Você pode começar hoje. Você pode se refazer. Você pode se reconstruir. Basta disciplina. Basta propósito. Basta escolher a palavra certa. Então, escolha. Escolha transformação. Escolha fé. Escolha abundância. Escolha paz. Repita para si mesmo antes de dormir. Eu penso no que é verdadeiro. Eu penso no que é puro. Eu penso no que é digno. Eu escolho renovar a minha mente. Faça disso um decreto silencioso. Faça disso sua prática diária. E quando acordar, perceba como tudo muda. As coisas que antes te irritavam já não têm poder. Os problemas que antes pareciam montanhas, agora são apenas degraus. O medo que antes te paralisava agora é combustível. Isso não é mágica, é ciência, é fé, é disciplina. Hill dizia: o homem que domina sua mente domina seu destino. E você está no caminho de dominar a sua. Basta não parar. Basta insistir. Basta meditar todas as noites até que se torne tão natural quanto respirar. Você já reparou que as maiores batalhas da sua vida nunca aconteceram fora, mas dentro da sua mente? Não foram apenas os inimigos externos, as circunstâncias, as crises. Foram os pensamentos que você alimentou, as histórias que você contou a si mesmo, as crenças que abraçou em silêncio. É ali, no campo invisível da mente, que o destino é definido. Napoleon Hill sabia disso, e por isso dedicou anos a estudar como as pessoas mais bem-sucedidas pensavam. Ele descobriu que não era a sorte, não era a herança, não era o acaso. Era sempre a mente, sempre a disciplina, sempre a capacidade de dominar os próprios pensamentos. E é isso que poucos entendem.
Você pode até não escolher o que acontece com você durante o dia, mas pode escolher com o que vai dormir. E essa escolha muda tudo, porque os pensamentos que você leva para o sono se transformam em raízes que crescem dentro do subconsciente. A neurociência chama isso de consolidação da memória. É quando o cérebro pega o que você deu, importância, e transforma em aprendizado, em hábito, em identidade. E se você não cuida do que entrega à mente nesse momento, ela mesma escolhe por você. E sabe o que ela escolhe? Aquilo que é mais forte: o medo, a dor, a raiva, a ansiedade. Mas existe um caminho mais alto. Filipenses 4:8 não é apenas poesia, é uma estratégia de vida. É como se Deus tivesse deixado um manual para reprogramar a mente. Seja sobre essas coisas que deve ocupar o seu pensamento. Você entende a profundidade disso? É como se fosse uma chave. Pense no que é bom, e sua vida se inclinará para o bem. Pense no que é justo, e suas ações se alinharão com a justiça. Pense no que é puro, e sua alma se fortalecerá na paz. Você não controla todas as circunstâncias, mas controla o que alimenta a mente. E eu sei, você já tentou controlar pensamentos antes e parece impossível. Eles aparecem sem pedir permissão. Eles se repetem como um eco. Mas aqui está a verdade. Você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. Você não precisa abraçar cada pensamento. Você pode escolher. E essa escolha é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Napoleon Hill dizia que a mente humana pode ser comparada a uma fábrica. De um lado, você entrega matérias-primas, pensamentos, imagens, emoções. Do outro lado, essa fábrica produz resultados, atitudes, comportamentos, destinos. Se você coloca medo, sai insegurança. Se você coloca dúvida, sai paralisia. Se você coloca fé, sai coragem. Se você coloca gratidão, sai prosperidade. E essa fábrica nunca fecha, nem quando você dorme. Por isso a hora de dormir é tão sagrada, porque é quando você pode enviar a melhor matéria-prima para que a fábrica trabalhe durante a noite. A ciência confirma: enquanto você dorme, o cérebro continua ativo em uma fase chamada REM. É nesse estágio que você sonha, que processa emoções, que organiza o caos interno. Agora imagine se, ao entrar nesse estágio, sua mente está cheia de palavras de fé, de promessas, de esperança. Imagine como os sonhos seriam diferentes. Imagine como o despertar seria mais leve. Isso não é imaginação vaga, é realidade. E você pode escolher viver isso todas as noites. Mas aqui vem um detalhe poderoso. Não basta repetir frases ocas. Não basta dizer palavras sem vida. É preciso sentir. É preciso acreditar. É preciso mergulhar no estado emocional certo. A fé não é apenas recitar, é entregar-se. Quando você fecha os olhos e realmente sente gratidão, quando você visualiza a vida que deseja, quando você experimenta a emoção da vitória antes mesmo dela chegar, seu cérebro reage como se fosse realidade. A neurociência chama isso de ensaio mental. O corpo não distingue o que é vivido do que é profundamente sentido. É por isso que a fé move montanhas. É por isso que a oração sincera traz paz. É por isso que a meditação em Filipenses 4:8 transforma a mente. E talvez você pense: mas isso parece difícil. Eu não tenho disciplina suficiente. Escute, ninguém nasce disciplinado. A disciplina é construída, e ela começa com pequenos atos. Hill dizia: a autodisciplina começa com o domínio dos pensamentos. Se você não controla o que pensa, não pode controlar mais nada. Então comece pequeno. Antes de dormir hoje, escolha apenas um pensamento para meditar. Talvez uma frase bíblica, talvez uma lembrança de gratidão, talvez uma palavra de vitória, apenas uma. E repita, e sinta, e amanhã faça de novo. E no dia seguinte, de novo. Até que sua mente se acostume, até que seu corpo deseje esse momento, até que se torne natural como escovar os dentes.
E o mais incrível é que, quando você cria esse hábito, não apenas seu sono melhora, sua vida inteira melhora. Você acorda mais calmo, mais leve, mais criativo. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, porque sua energia muda. Seu trabalho floresce, porque sua mente está mais clara. Sua saúde melhora, porque o corpo finalmente descansa. Isso é prosperidade. Não apenas dinheiro. É prosperidade integral. Mente, corpo e espírito, alinhados. Lembre-se do que Hill descobriu em seus estudos. Os maiores líderes, inventores, empreendedores e visionários tinham a habilidade de ver além do caos. Eles enxergavam possibilidades onde outros viam limitações. E isso não era apenas inteligência, era disciplina mental. Era a prática constante de dirigir o foco para aquilo que fortalece, não para o que destrói. Eles sabiam que o último pensamento antes de dormir se tornava a bússola do dia seguinte. E você? Qual bússola tem usado? Medo ou fé? Ansiedade ou gratidão? Raiva ou amor? Isso não é uma escolha pequena. Isso define tudo. Eu quero que você faça um exercício agora. Feche os olhos e imagine que seus pensamentos são como sementes em um jardim. Alguns são ervas daninhas, outros são flores. Quem decide o que vai crescer é você. Se você deixar as ervas daninhas dominarem, logo todo o jardim estará sufocado. Mas se você escolher as flores, se você plantar gratidão, fé, coragem, esperança, logo o jardim se tornará um lugar de paz e beleza. É isso que acontece na mente. Antes de dormir, você é o jardineiro. Escolha bem as sementes, porque elas vão florescer no silêncio da noite. E nunca esqueça, Filipenses 4:8 é a instrução clara de como plantar. Napoleon Hill é a prova prática de que funciona. A neurociência é a evidência científica de que é real. A fé é o combustível que ativa o processo. E você é o responsável por aplicar. Não entregue mais noites para o acaso. Não vá para a cama com notícias ruins, com discussões inacabadas, com a mente cheia de peso. Vá para a cama com fé. Vá para a cama com esperança. Vá para a cama com gratidão. Faça disso sua arma secreta. Faça disso seu pacto diário. E quando alguém perguntar por que sua vida começou a mudar, você vai sorrir e dizer: eu aprendi a meditar antes de dormir. Eu aprendi a escolher minhas sementes. E essa será a verdade mais libertadora que você poderia descobrir. Você percebe agora como tudo se conecta? A palavra, a ciência, a disciplina, a fé. Não há contradição. Há confirmação. Napoleon Hill descobriu pelo estudo o que Paulo já havia declarado pela revelação. A mente é a chave. A neurociência apenas traduziu em dados o que a fé já sabia há séculos. O que você pensa, você se torna. E a prática diária, silenciosa, antes de dormir, é a arma que pode transformar completamente a sua vida. Talvez você já tenha vivido anos preso em ciclos de medo, repetindo padrões que te feriram, acreditando que não havia saída. Talvez você tenha se deitado muitas noites em silêncio, com lágrimas escondidas, achando que ninguém percebia sua luta. Mas hoje você entende. Não é que você seja fraco, não é que você não tenha capacidade, não é que Deus não te ouça. É que você não havia aprendido a dominar o momento mais poderoso do seu dia, o instante antes de dormir. Esse é o momento em que você pode se refazer. Esse é o momento em que você pode reprogramar sua mente, seu futuro, sua vida. É nesse instante que você pode fechar os olhos e dizer: eu escolho pensar no que é verdadeiro. Eu escolho pensar no que é puro. Eu escolho meditar no que é de boa fama. E quando você diz isso, não está apenas recitando, está construindo. Você está plantando sementes que florescerão em abundância. A vida que você deseja começa nessa decisão. Não amanhã, não daqui a um ano, não quando as circunstâncias mudarem. Agora, hoje, esta noite, quando você colocar a cabeça no travesseiro, você terá o poder de transformar sua mente em uma fábrica de esperança.
E quando acordar, sua realidade começará a refletir essa mudança. Não subestime a simplicidade disso. É sempre o simples que confunde os sábios. É sempre o pequeno hábito que gera as maiores revoluções. Quem diria que alguns minutos de meditação, de oração, de gratidão antes de dormir poderiam mudar tanto? Mas mudam. Mudam porque são consistentes. Mudam porque se acumulam. Mudam porque alinham você com a Palavra de Deus e com a ciência ao mesmo tempo. E eu quero te desafiar agora. Faça desse hábito um pacto diário. Não apenas uma vez. Não apenas quando sentir vontade. Todos os dias. Todas as noites. Até que sua mente esteja treinada. Até que seu coração esteja firme. Até que sua fé esteja inabalável. Você vai perceber que nada externo poderá te parar. Porque o verdadeiro inimigo nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. E agora, você tem a chave para vencê-lo. Filipenses 4:8 será sua bússola. Napoleon Hill será seu mentor silencioso. A neurociência será sua confirmação. Mas a decisão será sua. Só você pode escolher o que pensar antes de dormir. Só você pode plantar as sementes certas. Só você pode reprogramar seu futuro. E quando as pessoas começarem a notar sua mudança, quando sua vida refletir a prosperidade que já está dentro de você, lembre-se deste momento. Porque foi aqui, agora, que você entendeu que a transformação começa em silêncio, de olhos fechados, em um quarto escuro, com um coração aceso pela fé. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu a verdade pulsar dentro de cada palavra, eu quero que você faça parte dessa jornada comigo. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Compartilhe sua experiência e, acima de tudo, não caminhe sozinho. Inscreva-se agora no canal Segredos da Prosperidade com Hill. Ative o sininho, deixe seu like. Assim, você estará conectado a uma comunidade de pessoas que, como você, decidiram viver uma vida de abundância, de fé, de disciplina e de vitória. Porque a prosperidade não é um segredo guardado a 7 chaves. É uma prática diária, é uma escolha constante, é uma renovação da mente. E juntos podemos aprender, crescer e transformar não apenas nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Então, antes de dormir hoje, faça a sua escolha. Ore, medite na palavra de Deus. Plante suas sementes. E lembre-se, o que você pensar em silêncio será o que florescerá em público.